Os evangélicos, historicamente, sempre tiveram entre as suas principais características o sentimento de pertencimento e a participação em uma igreja local próxima. Entretanto, na contemporaneidade, tem ocorrido um fenômeno novo, ou seja, a existência de evangélicos sem vínculo e participação em uma instituição eclesiástica. Esta nova mentalidade na história do cristianismo evangélico, conhecida pelo termo desigrejados, é um movimento de pessoas que não romperam com as confissões de fé, mas que, no entanto, não aceitam a forma institucional da igreja. As pessoas dizem sim a Jesus, mas não à instituição. É uma nova maneira de pensar a fé cristã, que vem causando uma mudança no cenário religioso evangélico em todo o país e no mundo. Embora o movimento possua características próprias nos dias de hoje, não podemos taxá-lo como novo, pois a história da cristandade está repleta de cismas ocasionais. Trataremos desse assunto em edições futuras. Nas últimas décadas, temos testemunhado um aumento notável nas críticas direcionadas às igrejas cristãs. Embora esses questionamentos frequentemente venham de pessoas que já estiveram envolvidas na comunidade religiosa, as causas subjacentes vão além do óbvio. Para entender essas motivações, precisamos explorar diversas razões que transcendem as questões religiosas em si. Uma das principais causas que merece nossa atenção é a influência das mudanças culturais. À medida que a sociedade evolui, nossas percepções sobre moralidade, igualdade de gênero e diversidade também mudam. Isso pode criar um conflito de valores, levando à crítica e à rejeição. Outro fator importante a considerar são as desilusões pessoais. Muitos fiéis depositam suas esperanças e sonhos nas promessas espirituais que as igrejas oferecem. Quando essas promessas não se concretizam, seja na forma de curas miraculosas ou sucesso material, a decepção pode ser profunda. Essas desilusões podem minar a confiança nas instituições religiosas, levando a questionamentos e críticas. Além disso, não podemos ignorar o impacto das mídias sociais em nossa era digital. As plataformas online proporcionam um espaço para discussões abertas sobre fé, religião e espiritualidade. As histórias compartilhadas por outras pessoas, sejam experiências positivas ou negativas, têm o poder de influenciar nossa perspectiva. A exposição a diferentes pontos de vista pode suscitar dúvidas sobre as práticas e ensinamentos tradicionais das igrejas. As causas das críticas às igrejas são multifacetadas, e cada indivíduo pode ter uma motivação única para expressar seu descontentamento. Mudanças culturais, desilusões pessoais e o impacto das mídias sociais são apenas alguns exemplos de fatores que podem contribuir para essa tendência. Ao compreendermos essas motivações, podemos iniciar diálogos construtivos e promover uma reflexão mais profunda sobre o papel das igrejas em nossa sociedade em constante evolução. No contexto de críticas multifacetadas, a honestidade é um valor universalmente reconhecido como fundamental para construir e manter relacionamentos saudáveis. Isso não é diferente quando se trata da relação entre as igrejas e seus fiéis. Analisar como a honestidade em relação às fraquezas e falhas da igreja pode influenciar a percepção dos fiéis é um passo crucial para aprimorar essa conexão. As igrejas são instituições formadas por seres humanos e, como tal, não estão imunes a erros. Muitas vezes, as tentativas de esconder ou negar essas fraquezas podem levar à desconfiança e ao distanciamento dos fiéis. Ao contrário, quando as igrejas adotam uma abordagem transparente e honesta sobre suas falhas, podem estabelecer um ambiente de confiança mais sólido. A importância da honestidade reside na capacidade de reconhecer as limitações e aprender com os erros. Quando as igrejas admitem suas falhas, estão demonstrando humildade e responsabilidade. Isso não apenas humaniza a instituição, mas também cria um espaço onde os fiéis se sentem à vontade para expressar suas próprias dúvidas e lutas. A empatia e a compreensão mútua florescem quando a honestidade é a base. A abordagem transparente não apenas mitiga as críticas, mas também ajuda a reconstruir a confiança abalada. Os fiéis são mais propensos a perdoar e continuar a apoiar uma igreja que demonstra um compromisso genuíno em corrigir seus erros. A transparência fortalece o relacionamento, permitindo que os fiéis vejam a liderança como guias sinceros, em vez de figuras intocáveis. A honestidade, no entanto, não é uma solução mágica. Ela exige consistência e ação contínua. A igreja deve estar disposta a enfrentar as críticas de frente, aceitar responsabilidade e trabalhar ativamente para melhorar.
A falta de transparência, por outro lado, pode levar a uma crescente desilusão e, em última análise, a alienação dos fiéis. Em resumo, a honestidade sobre as fraquezas e falhas da igreja tem o potencial de impactar profundamente a percepção dos fiéis. Uma abordagem transparente não apenas pode mitigar as críticas, mas também reconstruir a confiança que é essencial para uma relação saudável entre a igreja e seus membros. Ao adotar a honestidade como um valor central, as igrejas podem construir uma base sólida para um futuro de respeito mútuo e crescimento espiritual. Outro ponto importante que merece nossa atenção diz respeito que a fé em Deus muitas vezes está associada a promessas de bênçãos e transformações significativas. No entanto, é inevitável que algumas dessas promessas não se concretizem, o que pode gerar desilusão, sofrimento pessoal e questionamentos. Quando essas promessas não se realizam conforme o esperado, os sentimentos de desapontamento podem ser intensos. Isso levanta a questão: por que Deus não cumpriu o que foi prometido? É importante considerar que a compreensão humana da divindade e das circunstâncias divinas é limitada. Muitas vezes, as promessas feitas em nome de Deus são interpretadas de maneira muito literal, deixando pouco espaço para nuances ou resultados diferentes dos esperados. Isso pode levar a uma sensação de traição ou abandono quando a realidade não corresponde às expectativas. No entanto, é fundamental lembrar que a espiritualidade é uma jornada complexa. A falta de cumprimento de uma promessa não necessariamente implica que Deus não está presente ou ativo. Pode ser uma oportunidade para reflexão e crescimento, levando a uma compreensão mais profunda do propósito e da fé. A transformação pessoal, por exemplo, pode ocorrer de maneiras sutis e não lineares, que podem não ser imediatamente evidentes. Além disso, é válido questionar se algumas promessas são baseadas em interpretações errôneas ou incompletas das Escrituras Sagradas. A análise crítica dessas promessas pode levar a uma compreensão mais sólida e realista da relação entre a fé e as realizações. Isso não diminui a importância da espiritualidade, mas convida a uma abordagem mais equilibrada. Em resumo, aprofundar-se nas promessas não cumpridas feitas em nome de Deus é um exercício de reflexão e compreensão. Ao invés de encarar essas situações como desafios insuperáveis, elas podem ser oportunidades para questionar, crescer e redefinir a relação entre a fé e as expectativas. Lembre-se de que a jornada espiritual é complexa e nem sempre as respostas são imediatas ou claras, mas o processo de questionamento pode levar a uma fé mais profunda e autêntica. Vendo por uma perspectiva positiva o movimento, as críticas direcionadas às igrejas não apenas revelam insatisfações, mas também podem desencadear movimentos de reavivamento e restauração dentro das próprias instituições religiosas. Às vezes, as preocupações expressas pelos desigrejados podem se transformar em um chamado à renovação espiritual, trazendo benefícios profundos para a comunidade religiosa em questão. O processo de crítica, quando conduzido de maneira construtiva, pode atuar como um espelho que reflete as áreas que precisam de aperfeiçoamento. As vozes dos críticos muitas vezes destacam problemas que podem ter passado despercebidos pela liderança da igreja. Ao invés de rejeitar essas críticas, as igrejas podem usá-las como uma oportunidade de autoavaliação. Ouvir atentamente as preocupações dos desigrejados pode se tornar um catalisador para a renovação espiritual. Essas preocupações muitas vezes refletem o desejo de uma experiência mais autêntica e significativa da fé. À medida que as igrejas respondem a esses apelos por mudança, podem revitalizar suas práticas, ensinamentos e abordagens, aproximando-se mais dos princípios originais do cristianismo. Os movimentos de reavivamento e restauração podem reenergizar a comunidade de fiéis, reafirmando a importância dos valores espirituais e aprofundando a conexão com Deus. Através da humildade em reconhecer as falhas e em se esforçar por melhorias, as igrejas podem demonstrar que estão comprometidas com a busca pela verdade e pelo crescimento espiritual. No entanto, é crucial abordar as críticas com sensibilidade e abertura. As igrejas que recebem as preocupações dos desigrejados com respeito e consideração estão mais propensas a experimentar um reavivamento positivo. Por outro lado, ignorar ou minimizar as críticas pode resultar em um afastamento maior dos fiéis e na perda de uma oportunidade valiosa de renovação. Em resumo, as críticas direcionadas às igrejas podem ser vistas como um chamado à renovação espiritual.
Ao invés de serem vistas apenas como obstáculos, essas preocupações podem levar a movimentos de reavivamento e restauração que revitalizam a fé e a conexão com Deus. Ao abraçar as críticas de maneira construtiva, as igrejas podem trilhar o caminho da transformação, promovendo um ambiente mais vibrante e autêntico para seus fiéis.